Questão aí do CESP 2022, do cargo de técnico em perícia, área geral. Fala assim essa questão. Olha, Túlio, com a intenção de matar Carlos, ou seja, Túlio, com a vontade de matar Carlos, disparou um projeto de arma de fogo contra ele. Então, Túlio atira contra Carlos. Com a vítima já caída no chão, em local ermo e com 6 cartuchos no pente da pistola, Túlio desiste não realizar outro disparo, quando podia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos. Nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto. Qual o instituto está falando? Está lá, então, Túlio no local ermo, não tem ninguém vendo. Ele está com a arma, ele encontra Carlos e ele dá um disparo de arma de fogo contra Carlos, atinge Carlos, Carlos cai no chão e Túlio lá tem mais cinco munições lá para consumar aquilo lá. Só que ele para no meio do caminho e a Carlos lá não vem a falecer. Nós estamos falando de que, ó, nessa hipótese, nos termos do Código Penal, tem-se o instituto do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz, da desistência voluntária, do crime possível ou do estado de necessidade. Para você, quais dessas é a opção certa? Aqui embaixo existe um QR Code, aponte no seu celular e faça a questão para você testar o seu conhecimento, né? Se você domina esse tipo de conteúdo ou não, se você precisa estudar um pouco mais, né? Mas vamos lá, vamos ver o que diz aí em relação à legislação, né? Olha lá, o artigo 15 do Código Penal, que fala do arrependimento eficaz e também da desistência voluntária. Ele fala assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, está nos atos executórios, ou impede que o resultado se produza, ou seja, praticou todos os atos executórios, mas ele vai impedir que o resultado se produza, né? Só responde pelos atos já praticados. Isso aí é o artigo 15 que fala desses dois institutos, né? O 16 já fala do arrependimento posterior, que fala assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, primeiro critério, reparado o dano ou restituído a coisa, o segundo critério, até o recebimento da denúncia ou da queixa, terceiro critério, por ato voluntário do agente, quarto critério, a pena será reduzida, pode ser reduzida de 1 a 2 terços, que seria aí o quinto elemento aí que você precisa memorizar. O artigo 17 fala assim: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então, o 17 fala aí do crime impossível. Então, 3 artigos aí extremamente importantes que sempre caem aí em questões de concurso público. Você precisa memorizar esse tipo de legislação, né? São aí 3 artigos. Ó, e o artigo 24 fala assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. É um outro instituto aí totalmente desconexo a esses que a gente está analisando aqui, mas falando do estado de necessidade aí, eles gostam muito de misturar o estado de necessidade com legítima defesa. A primeira coisa que você tem que ver é a questão do perigo atual. O estado de necessidade fala de perigo. Vamos lá. Vamos ver a questão aqui. Então, Túlio estava lá diante de Carlos, tem um tiro e poderia estar outros tiros e ele para. Está falando de arrependimento posterior? Não, porque o arrependimento posterior, eu falei que tem 5 critérios e um deles é sem violência ou grave ameaça. Então, aqui houve violência e grave ameaça porque estamos falando de uma arma de fogo, né? Arrependimento eficaz,
Olha, o arrependimento eficaz, a pessoa passa dos atos, ele completa todos os atos executórios, ele só não deixa se consumar o crime. Então, ele não completou todos os atos executórios porque tinha aqui, ó, 6 cartuchos, e ele poderia continuar nos atos executórios até fazer se consumar o crime. Não é o caso também. Nós temos aqui, ó, desistência voluntária, exatamente, é desistência voluntária, porque ele poderia prosseguir, né, na sua intenção lá, e ele para no meio do caminho, então ele desiste de forma voluntária. É crime possível? Não, crime possível, nós temos a ineficácia absoluta do meio, e a absoluta impropriedade do objeto. No caso aí, tanto o meio, que é a arma de fogo, é eficaz para matar, e o objeto, que é a vida, estava lá, Carlos estava vivo, poderia ser morto, né? Então, não se fala de crime possível. Crime possível é outra situação, que a gente não vai falar aqui. E estado de necessidade também não é a questão do estado de necessidade, que o estado de necessidade está falando de outra coisa, né? Então, vamos verificar aqui, ó, desistência voluntária, tá certo. Marca como acertou para ficar registrado aí no seu navegador, né? Para depois você saber que você está acertando tais matérias, e outras você precisa estudar um pouco mais. Aqui nós estamos diante de uma explicação. Ficou alguma dúvida, quer conhecer mais sobre o assunto, você pode dar uma lida aqui, né? Tudo isso aqui no QR Code, é só você apontar o seu celular, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Então, completamos mais uma questão aí, questão número 4, e nós iremos para a última questão, que é a questão número 5. Vamos passar para ela agora, né?